O assunto na mídia atualmente são dois, né? Nós temos a Olimpíada e nós temos Venezuela, né? No ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional. O PT reconheceu a eleição do Maduro e o governo Lula ainda está aguardando para fazer um posicionamento conjunto, aparentemente, com o México e a Colômbia. Eu acho, gente, que a gente não pode ter medo de encarar essa discussão. Ontem eu estava vendo no chat do DCM, e não é um ataque ao ICL, tá, gente? Mas muita gente reclamando que o ICL estava excessivamente crítico ao Maduro. Eu acho natural que o debate seja esse. E eu vou ler um texto do Reinaldo Azevedo hoje que eu discordo do começo ao fim. Parece o Reinaldo Azevedo do Tempo da Veja, que fez esse comentário que eu vou ler aqui para vocês hoje. Dizendo que o Maduro vai manchar a biografia do Lula. Não, o Maduro não vai manchar a biografia do Lula, gente. A gente precisa entender e encarar a discussão que, sim, a discussão sobre a esquerda ela passa por governos autoritários e não necessariamente os governos que obedecem a essa democracia. Veja bem, estou falando isso na Folha Democrata, e aqui a gente defende a democracia, aqui a gente defende a livre escolha, aqui a gente defende a diversidade política. Até por defender a diversidade política, vocês vão ver um certo paradoxo na minha fala. A gente tem que entender que nem sempre os governos mais democráticos à esquerda são os melhores do mundo civilizado, sobretudo os governos democráticos à esquerda que são vassalos dos Estados Unidos. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil, com a sua absurda desigualdade social, sendo usado como quintal dos Estados Unidos, é um exemplo que o nosso sistema não é perfeito. A economia chinesa, que é autoritária, é muito mais pujante que a nossa. A gente precisa entrar nessa discussão sobre autoritarismo dentro da esquerda e a gente precisa encarar de uma forma madura o caso Maduro. Nossa, que trocadilho péssimo. Mas sim, a gente tem que lidar de forma madura. Eu defendo que eu acho que o sistema eleitoral da Venezuela tem diversos problemas. Eu acho que a democracia venezuelana é extremamente problemática. Ela dá sinais realmente de um governo autoritário. Eu acho que ela dá sinais. Eu acho que ela dá sinais na questão do controle da Suprema Corte, na controle do processo eleitoral. Mas eu defendo por uma questão da soberania brasileira que sim, a gente deve reconhecer a eleição do Maduro e não intervir. E não intervir. Os Estados Unidos fizeram uma interferência no Afeganistão e no Iraque, nós vimos o que aconteceu. A gente não pode incentivar uma guerra no nosso quintal. Para além do autoritarismo do Maduro, eu acho que o governo Maduro é fraco. Chávez tinha o seu autoritarismo, mas Chávez tinha uma coesão e tinha um projeto de emancipação do povo venezuelano, que eu acho que é uma coisa que se perdeu com Nicolás Maduro. Mas Nicolás Maduro mantém acesa a chama do chavismo e a chama do bolivarianismo. Ele é um governante importante para a América Latina. E nós temos que encarar essa discussão de frente. O meu posicionamento como jornalista, não sei se todo mundo da Folha Democrata concorda necessariamente comigo, mas meu posicionamento como jornalista e como editor deste canal é esse. Eu acho que o Brasil deveria reconhecer o quanto antes a vitória de Maduro e evitar qualquer tipo de tensão internacional que possa nos prejudicar. Qualquer tipo de tensão internacional. Entendendo a complexidade da discussão. Que sim, nós temos que falar sobre esquerda autoritária. Nós temos que falar, inclusive, se o autoritarismo é realmente o regime tão ruim. Eu não estou dizendo que eu queria isso para o Brasil. Nós tivemos uma ditadura de 21 anos que deixou traumas, nós tivemos um governo de 4 anos de um negacionista científico que tentou colocar a família dele inteira no poder. Eu não acho que o governo autoritário seria bom no Brasil. Mas o fato é, a maior economia que nós temos hoje em dia no mundo é a China, que tem um governo com uma democracia em algumas instâncias e autoritário na sua cúpula. O mundo é complexo, gente. Como diz o Bem-vindo Siqueira, o mundo é fogo, velho. O Putin, que é um líder bastante autoritário na Rússia, inclusive acusado de perseguir opositores, é um líder que manteve a economia russa, inclusive na guerra da Ucrânia,
com sinais de crescimento. Ele censura adversários, ele censura a imprensa livre, mas é um líder que é aprovado pela população. Então, gente, essa discussão é muito mais complexa, é muito mais complicada. É quando as agendas de muitas dos colunistas que vocês veem na mídia ficam claras. Tem gente que é cabo eleitoral dos Estados Unidos da América. A gente não pode deixar de olhar para isso. São vassalos do império, são vassalos de interesses internacionais. Então a gente tem que pensar todas essas variáveis para justamente não cair numa roubada que é, por exemplo, achar que a discussão da Venezuela se resume ao autoritarismo. A discussão da Venezuela não é isso. A discussão da Venezuela é sobre petróleo, a discussão da Venezuela é sobre sanções internacionais que os Estados Unidos colocam. A discussão da Venezuela envolve todos esses fatores. Todos esses fatores. E envolve também o brasileiro entender o seu lugar. O Brasil não deve seguir os Estados Unidos em todas as resoluções. Mesmo porque os Estados Unidos, pelo menos a pré-candidata Kamala Harris, teve um posicionamento melhor do que o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile. Ela teve. Ela fez ali uma tendência a reconhecer a vitória e a decisão do povo nas ruas da Venezuela. É uma mensagem ambígua? É uma mensagem ambígua. Mas Kamala Harris deu essa letra. Foi cautelosa. Eu acho que todos temos que ser cautelosos e todos temos que desmistificar a discussão sobre autoritarismo no mundo. Estados são autoritários. Mesmo os estados democráticos, onde a população tem uma maior participação. A força do Estado, a força da polícia, é muito complicada. Exatamente, ó, a Xanda falou aqui, exatamente isso, Pedro. Percebi ontem que na questão do ICL também. E um grande veículo, mas não quer dizer que está correto em tudo. Sim. Às vezes ele cumpre uma certa. Não estou acusando o ICL de nada, mas às vezes tem alguns veículos que cumprem uma certa. O Reinaldo Azevedo acho que cumpre uma certa agenda. De um certo liberalismo. Então, a gente tem que ficar de olho. Com todo respeito ao Reinaldo, já conversei com o Reinaldo, é um jornalista absolutamente respeitável hoje em dia, e que está do lado certo, está defendendo o nosso governo de uma maneira muito correta, mas as pessoas seguem certas agendas. Do mesmo jeito que eu também sou crítico a determinados sites que abrigam uma certa inteligência russa, que é extremamente LGBT-fóbica, que ele segue a cartilha do Putin. É muito complexo o mundo que a gente vive, gente. E a gente tem que discutir as coisas com muito cuidado, com muita atenção, com muita colocação, para a gente não reduzir as coisas de uma maneira que seja complicada para todos nós. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia
com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.